trouxe uma Bíblia, diga amém. Quem trouxe uma Bíblia, diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9. E o verso de número 6. Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, aquele em que Jesus amava. E o verso 6, todos encontraram? E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Podem tomar assento. Queridos, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão, a confiabilidade e que esse casal tem depositado acerca da minha vida, da minha casa, da minha família e do meu ministério, que me foi confiado da parte de Deus. Bispo Isabel Gouveia, o pastor Vitor, que a gente pode contemplar as maravilhas que o Senhor falou e tem cumprido. Quero saudar com a paz do Senhor aos pastores, evangelistas, ministros, esposa de pastores, ao irmão Adriano. Fiquei muito feliz de rever o senhor, aleluia, e a tantos amigos e irmãos que eu tenho aqui nesse ministério. Aos músicos, deixaram só o senhor, foi? Esse menino eu vi pequenininho, como Jesus tem te abençoado, né? Glórias a Deus, amém? Vamos lá, né? Vigília, né? Mateus capítulo 14, verso 25, diz assim, ó: e na quarta vigília da noite, lá vem ele. Oxi. E na quarta vigília da noite, lá vem ele. E justamente ele vai ao encontro dos discípulos, depois de dar uma ordem, depois de alimentar 5.000 com pão. Diga para o seu irmão, quando ele alimenta, vai sobrar, não vai faltar. Na quarta vigília ele resolve ir ao encontro dos discípulos. Jesus, depois que alimenta uma grande multidão, diz para os discípulos: agora peguem os cestos, peguem os pães e passem para o outro lado. Só que os discípulos não vão chegar do outro lado no tempo de Jesus. Deu glória. Porque a Bíblia diz que eles entram no mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades, mar de Júlia. O vento era contrário. Eles saem ali, eles entram no mar aproximadamente 6 horas da tarde. O sol declinando ali no mar da Galileia, que é um cenário extraordinário. E o Senhor vai estar lá. E a Bíblia diz que os discípulos não chegam, porque o vento era contrário. Aí a Bíblia diz que
ocorre uma tempestade. E na quarta vigília da noite, lá vem ele por cima, desafiando a física, o entendimento humano, e dizendo: o vento para os discípulos era contrário. Era como se os discípulos tivessem recebido uma ordem. E a ordem era: vocês têm que passar para o outro lado. E não pode passar nadando. Vocês têm que passar com barco. O barco figura o seu ministério e o meu ministério. O barco figura os meus negócios e os teus negócios. O barco figura a tua família e a minha família. Quem pegou a mensagem? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: se você vai passar, quem está no barco também vai. Vai passar menino, vai passar esposo, vai passar amigo. O vento era contrário. E Jesus vem por cima na quarta vigília. E aí Jesus se aproximando na escuridão do mar da Galileia, os pescadores começam a olhar aquela grande luz, aquelas vestes brancas sobre o mar da Galileia. E eles vão dizer, e vão ficar com medo, e vão dizer: é um fantasma. Só que Jesus vai bradar do meio do mar da Galileia e vai dizer: Iguei Manastasi, não tenha medo, sou eu. Jesus estava dizendo: vocês discípulos não podem fazer a obra com medo. Eu e você com medo não glorificamos. Eu e você com medo não viajamos. Eu e você com medo não amamos. Porque o medo acende o estupim para lhe levar a um poço de depressão. Deus está falando, não tenho nada anotado aqui. Não tenho medo, sou eu mesmo. Foi eu que lhe dei ordem para vocês passarem. E eu permiti o vento ser contrário. Para quê? Só para vocês sentirem medo. Só para vocês entenderem que eu sou o dono do mar. Quando ele fala, o mar se cala, o vento se aquieta, o fogo bate continência. Porque em muitas situações ele pode estar no fogo, operar pelo fogo. Mas quando Elias, o profeta, entra na caverna, 1 Reis capítulo 19, Elias vê o terremoto, vê o fogo, vê o vento forte. E diz o texto que Deus não estava nem no vento nem no fogo, mas aí sopra uma suave brisa. Que Deus é esse que fala através de uma suave brisa? A sua linguagem dele é muito forte. Pedro está com medo, mas Pedro diz assim, ó: Senhor, se és tu, dá ordem a mim que vá ter contigo. O discípulo está dentro do barco, o vento é contrário, mas agora Pedro começa a entender o seu chamado. Diga para o seu irmão: chamado de Pedro tem que ser debaixo de obediência e de ordem dada por ele. Ai, vai começar. Eu só vou se tu der ordem.
A Bíblia diz que Jesus disse assim: pois vem, Pedro. Quem sabe João segurando no braço de Pedro e dizendo: não vai não, tu vai afundar. Quem sabe Tiago segurando nas vestes de Pedro e dizendo: não vai não, tu vai afundar. Aí Pedro vai dizendo: quem está mandando ir é Ele, quem está chamando é Ele. Diga para o seu irmão: reunião pentecostal no meio da tempestade. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? A tempestade pode estar soprando na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, e você está dizendo: mas é na tempestade que Ele vai me dar vitória. A Bíblia diz que ele olha para o vento, e porque ele olhou para o vento, ele afundou. Isso é fato, está escrito. Mas olhando pela profundidade do texto, vamos entender que quando Pedro começa a andar, Pedro agora, o pescoço dele está muito duro, o nariz está empinado, ele está com a corda toda. Por quê? Ele está no mesmo nível de Jesus. Quem sabe Pedro, se tivesse dado 5 passos, começaria a dizer: eu agora estou no mesmo nível de Deus. Aí Jesus olhando e dizendo: Pedro, daqui a pouco tu vai olhar para o vento e tu vai afundar, porque ninguém fica no mesmo nível que eu, Pedro. Pedro afunda, e afundando vai clamar por socorro. Só que o texto vai dizer que de prontidão Jesus estendeu Jesus correu? Não. A Bíblia diz que o socorro estava bem próximo de Pedro. E a Bíblia diz que ele segurou Pedro pela mão, sustentou, colocou Pedro no mesmo nível que ele. Agora Pedro está andando com ele por cima dos problemas, por cima da adversidade. A diferença é que agora está segurando na mão do Todo-Poderoso. E diz: homem de pequena fé. Diga para o seu irmão: nessa caminhada podemos até afundar, mas temos a certeza que voltaremos para dentro do barco. Quem saiu vai voltar para o barco. Quem saiu vai voltar para o barco. Quem está entendendo pode glorificar. Quem era que estava no mar da Galileia? Diga: Jesus. Mais forte: Jesus. E o texto que outra hora nós lemos vai nos informar que Jesus está chegando em Jerusalém. Jesus está chegando para uma festividade. Com ele estão os discípulos: Pedro, Tiago, João, Judas, André. Toda a comitiva está com ele. E aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai passando e algo chama a atenção dele. Qual é a atenção? Um homem paralítico, paralisado pela circunstância da visão. E Jesus vai ver ele. Jesus viu a paralisia daquele homem, viu que o homem estava lá. E o texto diz que vendo ele, os discípulos caminhando com Jesus, perceberam também, é a cara do avô, perceberam também que eles perceberam que o homem cego chamou a atenção de Jesus.
Jesus vai passando com os discípulos, e Jesus dá aquela olhadinha. Os discípulos curiosos, o bicho curioso é discípulo. Mas Deus pega a minha curiosidade e faz a gente se aproximar da sarça e do fogo. Dê glória. Êxodo capítulo 3, Moisés vê a sarça pegando fogo e diz: irei até lá para saber que maravilha é essa. Curiosidade. Aí Deus dizendo: vem, Moisés, vem, que está com 40 anos que está no deserto. Eu te deixei 40 anos no deserto, porque eu não mandei tu matar egípcio. Mas agora, aleluia, o teu castigo está chegando ao final. E chegando ao final, eu tenho uma chamada para ti, Moisés. Deixa eu voltar para cá. É muita coisa. Eita. Jesus viu, e os discípulos também viram. Só que aí os discípulos vão fazer uma pergunta a Jesus, uma pergunta do cunho teológico, uma pergunta daquele de quem não sabia, que estava aprendendo com Jesus. E eles vão perguntar a Jesus: mestre, a colocação é mestre, mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Jesus vai responder a pergunta dos discípulos com um teor de teológico. Vai dizer: nem os pais pecaram e nem ele também. Os discípulos ficaram espantados, porque os discípulos queriam saber de quem era a culpa. Você sabia que tem uma grande quantidade de pessoas, crentes, que querem porque querem saber de quem é a culpa? Tem pessoas que vivem situações, o carro vai andando, fura o pneu, só pode ser o diabo. Ele sempre é o culpado. E se for Deus te parando? E se for Deus falando contigo? E se for Deus dizendo: eu vou permitir isso aqui para saber se Ele vai dar glória na prova, se Ele vai dar glória no vale, deixa eu ver se Ele vai murmurar. Os discípulos estavam preocupados com a circunstância que era exposta a ele. Nem o pai pecou e nem a mãe. Vocês já perceberam que tem pessoas que olham para o filho e dizem: o filho tem esse comportamento, só pode ser culpa dele, só pode ser culpa dela. Vocês já perceberam? O senhor vai ficar sabendo disso com o tempo, que filho de pastor e de pastora nunca tem nome. Se faz alguma coisa errada, é filho do pastor, não tem nome. E os discípulos queriam saber quem era o culpado do moço estar lá mendigando, pedindo esmola. Quem sabe Jesus passando e ele dizendo: diz da cá, me dá uma esmola. Mas ele não pediu nada, ele não olhou para Jesus. Jesus foi quem notou ele. Jesus foi quem resolveu olhar para ele. Porque Jesus sabia que Isaías tinha escrito, em Isaías 35 e versículo 5 vai nos dizer que chegaria o tempo em que os coxos iriam saltar de alegria como servo, os cegos iriam enxergar, os mudos iriam falar e os surdos iriam ouvir. Mas segundo a Bíblia, este moço era cego de nascença. Eu vou chegar na mensagem. Era cego de nascença.
Nem ele pecou, nem a mãe. Mas então por que ele está nessa situação? Aí Jesus vai olhar e vai dizer: para que se manifeste. Diga para você, irmão, sabe por que essa situação? Só para ele manifestar a sua glória, o seu poder, o seu senhorio, os seus ensinamentos. Só para ele manifestar. Manifestar no original significa revelação, significa aparição, significa socorro. Para manifestar nele, o qual vocês estão acusando. É nele. Para que se manifeste nele, nessa situação, as obras de Deus. As obras de quê? De Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Só que quando ele cospe na terra, segundo a narrativa do texto e o estudo bíblico, vai nos dizer que Jesus não poderia cuspir na terra dia de sábado. Porque a intenção de Jesus foi cuspir e fazer barro. Diga, cuspiu para fazer barro. Eita! Quando ele cospe, ele está transgredindo a lei dos fariseus, que colocaram emendas. Ele cospe, e a sua cuspida tem um teor teológico profundo. Por quê? Segundo a cultura, segundo o costume que a gente vê no Talmud, vai nos dizer que o primogênito era ensinado a cuspir sobre os ferimentos e teria os ferimentos sarados. Vou repetir para os irmãos tentar pegar a mensagem, que esse é o meu objetivo. Quem cuspiu na terra? Jesus. Quem era Jesus? O primogênito de Deus. Vou falar mais uma vez para você estremecer o inferno com teu glória. Quando Jesus cospe na terra, o cego tinha conhecimento da cultura que nós vemos no Talmud. O cego começa a entender. Ele cospe, faz lodo. Faz o quê? Lodo, lama. Estamos vendo aqui a terceira parábola do barro. Diga, a terceira parábola do barro. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis 2:7 que Deus pegou o pó da terra e fez o homem em absoluto silêncio. Os pássaros cantando e Deus trabalhando. Diga para o seu irmão: o trabalhar de Deus, no silêncio de Deus, é coisa extraordinária. A segunda parábola do barro, Jeremias capítulo 18. E veio a palavra do Senhor a mim, e disse: Jeremias, te levanta, Jeremias. Pastor Adriano, interessante é que esse Deus
quando ele vai trabalhar com o ser humano, a primeira coisa que ele faz é levantar. Porque Deus não trabalha com quem está caído. Porque quem está caído, a probabilidade quando se encontra com Jesus é levantar. As margens do rio Quebar, o profeta que foi mandado para para a Babilônia, para o cativo da Babilônia, Ezequiel, ele vê o trono, vê roda dentro de roda, fogo, e ele cai como morto. A voz que falava com ele disse: filho do homem, põe-te de pé. Se tu se pôs de pé, e diz o texto que o Espírito entrou dentro dele e pôs ele de pé. Quem estava no começo do culto, ouvindo a mensagem do Vale de Osso Seco, está entendendo que esta palavra está em sincronia. Põe-te de pé e falarei contigo. Está condicionado. Ou você se levanta para Deus falar contigo, dá continuidade à sua história. Como o filho pródigo, Lucas capítulo 15, no final da mensagem, ele vai cair em si e vai dizer: sabe de uma coisa? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E ele começa a ensaiar. E eu vou pedir ao Pai que me receba, pelo menos como escravo, como funcionário. Eita. Vou ter com meu pai. E o pai abraça ele, beija e recebe ele não como escravo, mas recebe como filho. E o filho está ouvindo o culto. Só que o filho aqui no texto de João não tem nome. Ele não tem nome. Nunca viu a luz do dia. Não sabia como eram as cores. Vivia em uma circunstância muito ruim. Mas Jesus viu ele. Jesus notou ele. Olha, para Deus mudar a minha história, a tua história, basta ele, ó. Irmão, eu me sinto como uma pessoa que Deus olhou para mim. Sério. Eu me sinto uma pessoa que Deus olhou para mim. Mas tem um tempo. Jesus olha, cospe, faz lodo, faz o barro, e os discípulos olhando. Quem sabe os discípulos olhando para ele, dizendo: agora o mestre extrapolou, vai quebrar o selo, vai arrebentar com tudo. Não pode fazer barro no sábado. Diga para o seu irmão: quando ele cuspiu e começou a fazer o barro, ele estava dizendo para os discípulos que agora ele iria consertar o que era para ter nascido certo. Porque a indagação era acerca da queda de Adão. Ele está assim porque Adão caiu, porque o pecado entrou no mundo. Não é essa linha de pensamento. É só porque Isaías profetizou que ele estaria no meu caminho, e era para que houvesse a manifestação da obra de Deus. Quem está na obra? 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 Quem pôs a mão ao arado?
Ele vai dizer para os discípulos: ficais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Oh, irmão, nós temos um poder muito forte. Ele faz de lodo, se aproxima do cego e vai untar o barro friccionado aos olhos do cego. Ele termina de friccionar o barro e o cego, sem entender absolutamente nada, diga para o seu irmão: processos que só vão ser revelados no final do processo. Diga para o seu irmão: suporte o processo e suas cláusulas que são contra você e a seu favor, porque se não tiver cláusula contra e favor, não é justiça. E só quem sabe o teor das cláusulas do processo é o advogado dos advogados. Ei, quem tem causa na justiça? Quem tem causa na justiça de Deus, levanta a tua mão. Eu quero profetizar. Estamos diante do advogado que conhece cada processo e sua paz. Pergue o pato bidomosou, leito coma da cima na cá, tome taqui toma na cá. Quem está no leito em coma vai se libertar. Dolou pra candobe da cama do gol. Jesus diz assim para ele. Ele unta o barro no olho. E o que é que vai acontecer? A Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio 25, em versículo 9, que o cuspe, a saliva, para os judeus era um ato de humilhação, um ato de rejeição. Porque quando uma mulher ficava viúva e o cunhado não queria casar com ela, era ela e ele eram levados à frente dos magistrados, dos anciões da época, tirava o sapato dele, ela olhava a face dele e cuspia em sua cara. Diga para você, irmão, o cabra era macho, não queria casar com a mulher e suportava a cuspida. Então o cuspe era um ato de humilhação. Jesus está nos dizendo no texto, diga para você, irmão, ele vai pegar aquilo que é humilhação dentro do processo e vai dizer assim: humilhação, eu agora vou te humilhar. O que é humilhação para você dentro do processo vai se tornar milagre. Quando Jesus toca os seus olhos, que cospe na terra, aleluia. O livro de São Marcos, capítulo de número 7, e verso 33, vai nos dizer que o mesmo Jesus que cuspiu na terra, agora vai receber. Chegaram para ele, ali em Decápolis, e uma grande multidão pegaram um moço, que era surdo e gago,
não falava muito bem, e rogaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele e curasse ele. O que Jesus fez? Jesus viu o interesse da multidão que estava clamando a Jesus. Uma grande multidão clamava para que Jesus impôsse as mãos sobre o moço. O moço não tem nome na história. Todavia, o que Jesus vai fazer? Vem cá, presbítero, diácono Felipe. Ele vai receber o moço das mãos da multidão. Só que ele pega o moço e diz assim: vem cá, meu filho, deixa eu te tirar do meio dessa multidão que está querendo ver um milagre, está querendo saber como é que vai ser. Ele tira o moço de perto da multidão, olha sobre a face do moço, nenhuma linguagem que só quem entendia era o moço. Ele pega os 2 dedos dele, põe nos ouvidos, e quem sabe o surdo dizendo: estou entendendo, o milagre agora vai acontecer aqui. Quem sabe Jesus estava dizendo: deste lado eu ponho Romano 10, e desse outro eu ponho 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem pegou? Senta. Não dá para ter fé. Posso pregar, meu pastor? Não dá para ter fé ouvindo fofoca. Não dá não. Não dá para ter fé ouvindo um forrozinho não. Não dá para ter fé ouvindo uma músicazinha romântica do passado. É pecado, não vai ter fé não. Você só está alimentando os seus sentimentos do passado. Aí eu não posso nem ouvir essa música, eu me lembro de fulano. Meu Deus, tem de misericórdia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você pega o Salmo de número 23 e lê em alta voz e diz: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Elai, que canto managá, e canto manassumidequé. Quando você olha o salmista dizendo no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e respondeu a minha petição. Só quem está lendo, falando, pregando e ouvindo. Aleluia! Processos. Ele não nos revela os processos, mas nós estamos inseridos no processo. Suporte o processo até o final. Para quê? Porque no final você vai contemplar o propósito. Pastor, descreva o cenário que está sendo dito. Jesus está indo para o templo. Está no caminho chamado Estrada de Herodes. Uma grande estrada larga. O tanque em que Jesus manda ele se lavar era o primeiro estágio que o cego deveria passar. Por quê? Herodes manda construir o tanque para que todo judeu, todo peregrino, antes de chegar no templo, se lavava, se purificava. Então Jesus passa, vê o cego na metade do caminho. Por isso que ele vai te dizer para o cego: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, ou Barahanta Siloé, que é o tanque do enviado. Jesus está dando uma aula de teologia ao cego e os discípulos, e eles não estão entendendo. Jesus estava dizendo para o cego: eu vou te curar aqui no caminho, mas tu vai ter que voltar lá no tanque, porque ninguém sobe ao templo sem antes passar pelo tanque.
Diga para o seu irmão: você foi curado, mas tem que voltar para o tanque, e em seguida ir para o templo, para o Santo dos Santos. E o que é que tinha no tanque? Tinha lama? Não, tinha água. Vai e lava-te no tanque chamado Siloé. A Bíblia diz que ele vai. E se ele não fosse? Diga para o seu irmão: Deus tem falado todos os dias a você, mas o teu milagre está condicionado, entrelaçado à sua obediência. A obediência. A Bíblia diz que ele vai. Quem sabe ele indo para o tanque, que era no final da cidade, e as pessoas subindo do tanque para o templo e dizendo: para onde é que o ceguinho vai? Aí alguém pode perguntar, não está no texto, é uma conjectura: está indo para onde, ceguinho? O templo é para lá. Mas um homem por nome Jesus, que eu não sei quem é, disse que eu tinha que voltar. Posso pregar no voltar? Volte a ter mais amor, volte a jejuar, volte a perdoar, volte a ser perseverante, volta, te levanta, sacode a poeira do processo, porque tem vitória. Aqui um casal bonito. Já pensou se eles tivessem desistido do processo? Diga para o seu irmão: vá até o fim, porque a última palavra ainda é dele. Escuta, João capítulo de número 11, e verso 25, 26, 28, até o tempo que você quiser ler. Estava lá Lázaro, sepultado. Quem sabe Marta chegando para Lázaro e dizendo: Lázaro, você não vai morrer não, Lázaro. Maria dizendo: não, Lázaro, você não vai morrer não. Aí Lázaro, quem sabe a última palavra que Lázaro ouviu foi uma palavra de amor. Só que depois que ele morre, diga para o seu irmão: a última palavra dentro do processo da vida ainda é dele. E qual foi a palavra de Lázaro que já foi pregada? Lázaro, sai para fora. Eu quero que você saia para fora. Saia da depressão, saia da depressão, saia do comodismo, saia do buraco, saia das trevas, saia para fora. Diga para o seu irmão: Deus quer te ver fora. Deus quer te ver fora, pregando, evangelizando, amando. Saia para fora, Lázaro. Alguns pregadores vão dizer que Lázaro saiu do buraco, mas a expressão de Jesus, saia para fora, diga para você, irmão, não estava mais na terra. Diga: não estava mais na terra não. Saia para fora. A Bíblia vai nos dizer, e só vão ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, não é assim? E agora Jesus está dizendo: saia para fora. Lázaro já estava lá em cima, conversando com o pai Abraão, dizendo: pai Abraão, eu vou ficar aqui, aqui está muito bom.
Aí o pai Abraão olha para Lázaro e diz assim: Lázaro, tu desce, porque ele não vai te chamar mais uma vez. Essa é a última palavra dele. Ele está dizendo: o que é ligado lá embaixo é ligado aqui em cima. É mais uma nagaia. E de nenhum prato perequecei. De cá é fácil me dequer. Um anel de compromisso vou pôr em teus braços. Lauaca o isnagal em cima da cá. Briquel prétio pra cá. Prepara o tapete, prepara a festa, porque estou eu te confirmando o que tu vieste me perguntar neste lugar, disse o Senhor dos Exércitos. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diz aleluia. Concluir. O que é ligado embaixo é ligado em cima. Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Escuta, lá no túmulo, caverna dentro, se escuta põe a mão no teu peito e diga para ele: os processos estão tentando te sufocar, te matar, mas Deus está dizendo que ainda tem algo fazendo barulho dentro de ti. Ele tenta abrir os olhos, não consegue, porque está todo enfaixado. Tem um pano sobre o seu rosto que impede ele de respirar. Alguns pregadores vão dizer que Lázaro saiu pulando. Eu costumo dizer, sabe o quê? Que aqueles que morrem, a minha esposa morreu e ressuscitou na cama de um leito, foi dada como morte. E eu nunca vi aquela mulher pregar tanto e voar tanto depois que Deus ressuscitou ela. Você vai sair hoje daqui ressuscitado. Você vai pregar mais, você vai amar mais, você vai glorificar mais. Marcos, Jesus chama o moço, cospe na língua do moço, e a multidão olhando e dizendo: o que ele está fazendo mesmo? Cuspindo? A Bíblia diz que ele olha para cima, dizendo para o surdo e mudo: ó, o milagre é aqui embaixo, mas eu dependo dele lá em cima, ó. E disse a palavra que está em toda a Bíblia em aramaico: Erfatá, que quer dizer abre-te. Deus manteve a porta fechada para o moço, e diz a Bíblia que ele passou a ouvir e falava desembaraçadamente. Deus está falando com alguém aqui. Vai falar desembaraçadamente. Deus vai desembaraçar o teu ministério. Deus vai desenrolar um rolo tão grande na tua vida. Teu anassuia. Ele vai para o tanque, e ele se lava no tanque. Só que o cego era cego de nascença. Quando Jesus toca o barro dentro do olho, a sua caixa, o seu crânio, não existe globo ocular.
Ele não é cego de nascença. Então ele não tinha o globo ocular. Deus é aquele que traz à existência as coisas como se elas já fossem. Porque o já fosse não é no meu tempo, é no tempo dele. Ele já viu a porta aberta, ele já viu a tua vitória, mas é no tempo dele. Respeite os processos, porque processo dói, machuca, nos coloca para baixo. E Jesus está dizendo: tu só vai ver a minha glória se tu for até o fim do processo. Processos nos traz perseverança, processo nos traz experiência, processo nos gera dentro de nós maturidade. Ei, minha candúbida, tem a meia dúzia aí, bate no peito e diz: eu sou pastor. Nunca cavou um buraco para botar uma pedra, nunca visitou ninguém. Essa liderança só está aqui porque ainda está no processo. Ainda está no processo. Ele vai, se lava no tanque, no Barahanta Siloé. Quem ajudou ele aí, irmão? Hã? Como? O texto diz que ele foi. Tem pessoas que dizem: não, só vou se fulano for. Não, eu só vou se cicrano for. Aí Jesus está dizendo: não, eu não quero que você vá mais cicrano, eu quero que você vá só. Porque esse processo não é para cicrano, esse processo é para você. É eu e você, você e eu. Tem processos que eu passo no meu leito, no meu íntimo com Deus, que minha mulher não sabe. Como tem também processos da mulher que o esposo não sabe. São processos que machuca, que nos rasga por dentro. Ele se lava. E o cego estava ouvindo o culto. O cego estava no culto. Ele ouviu o som do cuspe. Ele ouviu quando os discípulos acusaram ele de um pecador. Levaram a acusação para os pais dele. Tudo isso ele ouviu. Calado ficou, calado estava. Diga para você, irmão, a última palavra de você que está no processo é dele. Ele ouviu os discípulos dizer: foi os pais que pecaram, foi ele. E ele vai ouvir Jesus justificando ele. Ah, meu irmão, se existe uma coisa que ele é, balança justa. Ababe comento fala bineque. Ele se lava. E ali começa a ser construído o seu globo ocular. A primeira coisa que aparece dentro do crânio, a esclera, que é a parte branca do globo ocular. Aparece a íris, que determina a cor dos olhos humanos. O que mais? Está faltando? Opa, soprou aqui. A última
dentro do processo que o cego vivia, que vai se formar é a pupila. Por quê? É através da pupila que o olho recebe a luz. O manaco nisomanto que monosiamanaka. Diga para o seu irmão desta forma: o último processo se chama pupila, e quando chegar na pupila, você vai ver a sua vitória. Respeite o processo. Você tem estrutura para viver o processo, mas Deus sabe que você ainda não tem maturidade para ver o processo. Vou repetir: Ele lhe dá estrutura, lhe dá força, lhe capacita, mas Ele está dizendo: eu só vou lhe dar a visão do final do processo quando você entender que eu mando no processo. Ele se lava no tanque. Qual é a primeira imagem que ele vê? Ele viu o quê? O rosto dele. Aí ele vai ver o rosto dele. Aí vai lembrar do que era pregado em Gênesis 1:26. Quando o Todo-Poderoso diz para o próprio Jesus, o primogênito, que agora tocou os olhos dele, ele vai dizer: eu ouvi que Moisés escreveu: façamos o homem a nossa imagem. Eu estou vendo a imagem, semelhança de Deus. Eu sou imagem, 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 eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Eu tenho o caráter de Deus. Eu tenho a identidade de Deus. Eu sou a imagem de Deus. E a Bíblia diz que ele termina de se lavar e ele voltou. E voltou enxergando. Imagine, deixa eu ilustrar aqui, o cego descendo nas escadarias do Barahanta Chiloé. Agora imagine ele subindo. Porque de tanto ele ouviu o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a tua palavra foi: vai e lava-te no tanque Siloé, que quer dizer o enviado. A Bíblia diz que ele voltou enxergando. E para onde é que ele está indo? Para o templo. E o que é que ele vai fazer no templo? Se apresentar ao sacerdote, que conhecia a lei. Diga para você, irmão, a graça é terrível na frente da lei. João
no capítulo 8, pegaram a mulher em flagrante adultério, pegaram a Torá, pegaram a mulher, levaram pelos cabelos. Jesus estava, aleluia, ensinando no templo, escrevendo na terra. Eles chegaram e disseram: Jesus, aqui está a lei, aqui está a mulher que foi pega em flagrante adultério, e diz a lei que tem que ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? Jesus está escrevendo na terra. Diga para o seu irmão: ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Diga para o seu irmão: a único entendimento é, ele estava advogando. Advogando. Aquela situação era para a cúpula romana resolver aquela situação. Jesus não tinha nada a ver com aquilo ali, não. Nada. Aquele flagrante ali não tinha nada a ver com Jesus. Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer: dentro de vós aí, aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Eles trouxeram só a mulher. Sim ou não? Trouxeram só a mulher. Cadê o homem? Todo pregador faz essa pergunta. Cadê o homem? Diga para o seu irmão: você vai ficar sabendo agora aonde estava o homem. A Bíblia diz que eles começaram a soltar a pedra. Quem foi que soltou a primeira pedra? Hã? Como? Quem foi que soltou a primeira pedra? Quando Jesus olhou e disse assim: ó, quem dentro de vós que não esteja em pecado, que atire a primeira pedra. Aí o camarada com a pedra disse assim: ele me descobriu. A casa caiu. A maracutaia dos sacerdotes, dos fariseus, foi desmanchado. Vambora. Se tu tem coragem de atirar a pedra dentro do processo dos outros, quando você está inserido no processo, bora, cabra machado, atira. A Bíblia diz que saiu todo mundo, do mais velho ao mais moço. Jesus olha para a mulher e diz: cadê os teus acusadores? A mulher olha e disse: nenhum estão aqui. Vai e não peques mais. Mas aí Jesus estava o quê? Escrevendo. Foi me dado até 1 hora, eu já passei, vou concluir. Escrevendo. Sai a multidão, sai a mulher, sai Jesus. Lá vem os filhos do diabo, os demônios. Vão até onde Jesus estava. Começa a olhar e dizer: mas ele estava escrevendo aqui. Mas ele estava advogando aqui. Aí os demônios olham um para o outro e dizem assim: mas eu não consigo ver nada. Por quê? Lá vem o vento. Porque a lei foi escrita na pedra. E por vento arrancar a lei da pedra é mais complicado. Aí Jesus estava dizendo: eu vou deferir causa ganha. E quem tentar bisbilhotar o processo não vai encontrar nome nos autos do processo de acusação do diabo. A cédula foi rasgada. Eu e você fomos comprados com sangue. Ele
estava na cruz. E antes de expirar disse: tetelestai. Aí os romanos ouvindo aquilo, tetelestai, que é isso? Eles não compreenderam, porque todo prisioneiro era colocado lá na prisão de Roma. Fui pregado aqui sobre prisão. E tinha uma cédula lá com o nome do camarada. E quando ele terminava de pagar a sua deficiência, o seu erro, era arrancada a cédula de lá e era rasgado. Aí dizia assim: tetelestai, que quer dizer está pago. Diga para o seu irmão: pode estar bebendo. Diga assim: pode estar bebendo, adulterando, se prostituindo, mentindo, mas diga para ele: já está pago. Já está pago. Pode estar na bagaceira, mas está pago. E quem pagou é poderoso para dizer: se está pago, é meu. Se é meu, eu trago na hora que eu quero, eu levanto na hora que eu quero. Está tudo pago. Está tudo pago. Diga para o seu irmão: está tudo pago. Está tudo pago. Está pago o menino, está pago o neto, está pago mulher, está pago o pastor, está pago. Está pago. Passaram pelo cego e disseram: é ele, não é parecido com ele. E o cego ouvindo: não, parece com ele, não é ele que estava esmolando. O cego vai dizer: sou eu mesmo. Eu e você éramos. Quem está entendendo? Eu era cego espiritual, eu era cego de entendimento, agora eu não sou mais. Eu não sou mais. Moço, fica de pé. O senhor, sim, fique de pé. Essa senhora que está passando a mão no cabelo, fique de pé. Alá vendesna gauinti evaragasna beregaoiko losna o força mastu videke. Yo homine sine que omanaka. Estrelas sobre os teus ombros. Até o mês de março, de qual ministério com molda banagá. Lidrion morossol. Tu vai passar por um processo de aprendizado, porque vou eu pôr uma caneta em tuas mãos, uma caneta de verdade e autoridade, e tu vai negociar, porque a marcha ladro e necanto, porque a marcha que eu tenho contigo não é para trás, é para frente. Raísta verganis na brasino yodoko tome ticaniga. Tu colocaste em uma lista tudo aquilo que tu me pediste no ano decorrente. A marca não é sua, a marca é minha. Soprarei na marca. Louvente-o, zina comenta canaká. Não comentes mais acerca daquele assunto, porque faz parte do processo. Suporte o processo que eu mesmo coloquei em tua vida. Pantra, canto, vandas, tatu, mindaqui, manassu, joa, caçamanacá. Porque o Senhor vai tornar uma que saiu das tuas entranhas. Senti enjoios, tobiracás, o mundo agamaracá. E tu verás o quão bom o Senhor é contigo.
Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade que me concedeste. Ainda vem homens e mulheres para pregar a palavra de Deus, e é uma bênção. Amém? Posso falar da caravana? Tem certeza? Tá bom. Mas se você não fala, foi isso aqui. Vale, entregue tudo. Queridos, eu pedi permissão, pastor, e no ano de 2024 nós vamos estar saindo com a caravana para Israel no dia 2 de fevereiro de 2024. Essa caravana, quando ela começou, algumas pessoas disseram: não vai para lugar nenhum. Mas Deus me fez uma promessa. Essa caravana, ela já tem 55 pessoas inscritas. Gente de Goiás, Teresina, Piauí, Maranhão, de todo lugar do Brasil. E nós vamos sair em 2024. E se aqui entre os irmãos, eu sei que essa igreja vai, tá? E eu já estou planejando já de 2026. E já tem gente querendo se inscrever nela, mas eu não posso abrir ela agora. Somente em 2024, quando eu vier de Jerusalém, é que eu vou lançar a caravana para Israel, para 2026. E eu quero lançar essa caravana aqui, que a senhora vai gravar o seu clipe lá. Amém? Glórias a Deus. E a bebezinha vai também, vai todo mundo. Cheiro no coração de todos. Que Jesus abençoe. Que o sangue do Cordeiro de Deus lave a todos nós. E eu recebi o grande livramento que Deus me deu, porque o bairro que eu moro não é fácil, mas o Senhor tem nos dado livramento. Amém?